Então, pessoal, vocês agora já conhecem, né, o que é um controlador PID com um grau de liberdade. Por que ele é classificado como um grau de liberdade, né? Mas aí vocês podem perguntar, beleza, Edson, eu já vi lá que o controlador PID com um grau de liberdade, ou eu atendo, né, o requisito em relação à referência, ou vou atender o requisito em relação ao distúrbio. E se eu precisar atender os dois ao mesmo tempo? Qual é a metodologia que eu irei recorrer? Qual tipo de controlador que eu irei recorrer? Bem, neste caso, existe o controlador PID com 2 graus de liberdade, que é esta arquitetura que vocês estão vendo aqui. Na verdade, esta é uma das arquiteturas, né? Existe ainda uma outra arquitetura do controlador PID com 2 graus de liberdade, mas essa arquitetura aqui que nós iremos trabalhar, ok? Notem que nós temos aqui um GC1 e nós temos aqui na realimentação um GC2. Aí você já sabe, né? Poxa, Edson, legal, se eu sei que é um controlador PID com 2 graus de liberdade, eu vou conseguir atender aos requisitos, né? Ou da referência, né? Vou, na verdade, atender os dois requisitos, da referência e do distúrbio. Mas como que fica isso? Bem, se vocês quiserem modelar este controlador PID, sigam os passos anteriores que nós fizemos para a modelagem. Façam a simplificação de GP-GC2, considerem, né, que o distúrbio igual a zero e a entrada NDS igual a zero, para encontrar a função de referência, né, a função de transferência em relação à referência, y de s sobre r de s, tá ok? Depois vocês encontrem a função de transferência em relação ao distúrbio. Vão considerar que a referência é zero, vão considerar que a entrada n de s é zero, e terão como entrada principal o distúrbio de s, tá ok? O d de s aqui. E aí vocês terão aqui, farão a simplificação do controlador de vocês e vão chegar nas equações. Bem, quando eu chego, né, na função de transferência deste controlador, eu sei que y de s sobre r de s é GC1GP sobre 1 mais GC1 mais GC2 multiplicado por GP. Isso em relação à referência. A função de transferência em relação ao distúrbio é essa daqui, ó, GP sobre 1 mais GC1 mais GC2 GP. E em relação ao ruído, o N de S, é esse daqui, ó, GC1 mais GC2 GP sobre 1 mais GC1 mais GC2 GP. Tem um sinalzinho negativo aqui na frente, tá? Essa equação ela é toda negativa. Bem, aí eu vou aplicar aqui aquela mesma metodologia que nós utilizamos para afirmar que o controlador PID anterior que nós vimos possuía somente um grau de liberdade, ok? Vamos lá. Se eu pegar e isolar aqui o meu GC2, né, e deixar essa função aqui, né, em função de GYD, nós teremos essa função aqui, ó. Eu fixei o meu GC2 para atender o distúrbio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir o GC2 nas outras funções de transferências. Ó, eu tenho o GC2 aqui em relação à referência e tenho o GC2 aqui em relação ao ruído. Faço essa substituição e chego nesta equação aqui, ó. Em relação à referência, notem que eu já encontrei a sintonia do GC2 para atender o distúrbio, tá ok? A função de transferência em relação à referência é GC1 GYD, né? GYD é a função de transferência em relação ao distúrbio ali. Nesta eu não posso mexer, porque ela já está atendendo a reação do distúrbio de acordo lá com os requisitos de projeto. Mas no GC1 eu posso sim mexer e fazer uma sintonia adequada para que o meu sistema, quando vier a responder a entrada de referência, né, aqui é o sinal de referência, ele possa corresponder e atender os requisitos de projeto, ok? Então, olha só, consigo então também atender a referência. E aqui, né, a entrada N de S, que seria o ruído. Bem, GYD já está fixada para atender o distúrbio, eu não posso mexer. A minha planta GP, eu também não posso mexer nela, né? As características dela eu não posso mexer. Ela tem lá a constante de tempo, ganho, e é a característica natural dela. Então, na verdade, eu não consigo atender para a entrada N de S. E lógico, né? Se você tiver algum tipo de ruído ali específico, você pode tratar de maneira diferente, tá ok? Mas nós vimos então que com essa arquitetura eu consigo atender 2 tipos de entradas diferentes. Consigo atender, né, os requisitos para o distúrbio e para a entrada de referência, tá ok? Então já sei que o meu controlador PID aqui possui 2 graus de liberdade, tá ok? Eu vou falar para vocês, né,
sobre o sistema de fase mínima, só para que vocês possam relembrar, porque a solução agora para a sintonia deste controlador vai ser um sistema de fase mínima, tá ok? Então o que é um sistema de fase mínima? Um sistema de fase mínima consiste em um sistema ter todos os seus polos de zero no semiplano esquerdo do plano S, né? Que é o plano complexo. Ou seja, a parte real, né, vai ser negativa e você terá ali, né, todos os polos, né, seja complexo ou somente real. Vai estar todo no semiplano esquerdo, tá ok? Que é a parte negativa do seu plano complexo, ok? Para facilitar aqui a explicação. Nós podemos determinar, vocês estudaram lá em FMC, que vocês poderiam determinar olhando o gráfico, né? Tanto conhecendo o módulo, né, e conhecendo a fase, vocês poderiam até chegar na função de transferência que descrevia aquele gráfico. Isso acontece quando nós estamos trabalhando com um sistema de fase mínima. Você pode olhar as características gráficas e determinar a função de transferência, ok? Quando nós trabalhamos com o sistema de fase mínima, nós podemos calcular, por exemplo, aqui a fase do nosso sistema. E já existe uma equaçãozinha já simplificada, tá? A fase do nosso sistema é menos 90 multiplicado por n menos m, em que n é o grau do denominador, né, de polos fora da origem, tá ok? E o m é o grau do numerador, que é o número de zeros. Então, a partir daí, nós conseguimos calcular a fase do nosso sistema e a inclinação, né, assintótica, né, nós também conseguimos calcular a partir de qual equação? Dessa equaçãozinha aqui, ó, menos 20 multiplicado por n menos m, tá? Vai ser dB por década. Isso daqui é uma assíntota quando ômega tende ao infinito. Aí, novamente, né? N é o grau, né, do denominador, o número de polos fora da origem, e m é o grau do numerador, né, que vai corresponder ali ao número de zeros que nós possuímos no nosso sistema. Então, nós já temos aqui duas características, ok. Estou apresentando aqui para vocês, olhem só, um sistema de fase mínima e um sistema de fase não mínima. Olha a função de transferência aqui, 1 mais, né, uma constante, né, multiplicado por S, sobre 1 mais a constante 1 multiplicado por S. Sistema de fase mínima, porque tanto o zero quanto o polo se encontram no semiplano esquerdo do plano complexo, né? E aqui eu tenho um sistema de fase não mínima, porque eu tenho aqui, ó, o meu zero, ele está no semiplano direito, ele é positivo, ele é um zero positivo, ok? O meu polo, ele continua sendo o mesmo. Isso significa o quê? Quando eu vou fazer uma análise gráfica, pessoal, significa que quando eu estou lidando com o módulo, tanto da fase mínima quanto da fase não mínima, ele é o mesmo, não muda nada, tá? O módulo não muda, mas a fase vai mudar. E a fase é uma característica importante, porque quando eu comparo um sistema de fase mínima com um sistema de fase não mínima, né, significa que a fase do sistema de fase mínima, ela é sempre menor do que o de fase não mínima, tá ok? Mas Edson, isso significa o quê? Que a fase é menor? Significa que você não vai ter retardos excessivos, retardo de transportes excessivos, tá ok? Retardo de transporte é aquela lentidão do seu sistema a responder, tá ok? Esses sistemas que possuem um retardo de transporte maior, eles podem ser exemplificados, ó, como sistemas térmicos, dependendo aí sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, tá ok? São sistemas mais lentos para responder. Isso quando nós temos aqui um sistema representado, né, por uma função de transferência de fase não mínima. No fase mínima, a fase é sempre menor comparado com o correspondente de fase não mínima, tá ok? Então nós não teremos esse atraso excessivo. Eu coloquei aqui, ó, só para que eu possa fazer o gráfico e comparar para vocês. Fase mínima, polos e zeros, né, todos negativos. E fase não mínima, eu tenho um zero positivo e possuo ali um polo negativo. Notem que, ó, o gráfico de magnitude de módulo, ele é igual para os dois, é o mesmo, ele é idêntico, né? Agora, quando nós vamos comparar aqui, ó, a fase desses dois sistemas, né, nós estamos vendo aqui que o de fase mínima tem uma fase sempre menor do que o de fase não mínima.
Notem que a fase do não mínimo ó, começa lá de 180 graus, ok? E vai terminando aqui próximo de zero. O de fase mínima começa próximo de zero, tem um valor máximo aqui, ó, próximo aqui de 10 radianos, né, por segundo, e depois vai tendendo a zero novamente. Então esta é a comparação entre o sistema de fase mínima e o sistema de fase não mínima, tá, ok? Só lembrando para vocês que a nossa solução agora para sintonizar este controlador PID com 2 graus de liberdade será um sistema de fase mínima, tá, ok? Antes disso, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe, né? Às vezes tem alguns artigos que são publicados e eles colocam lá, olha, controlador PID com 6 graus de liberdade aplicados a um robô. Não é o controlador PID que possui 6 graus de liberdade. É o robô que possui 6 graus de liberdade e está sendo implementado um controlador PID. Não confundam, né? Controlador PID com 2 graus de liberdade com um controlador PID aplicado a um robô com N graus de liberdade. São coisas distintas, tá ok? Então, olhem só, como que nós iremos representar o nosso sistema aqui? Iremos representar dessa maneira. Nosso GP, a nossa planta, um ganho multiplicado pelos zeros, né, que é o meu A de S, sobre os polos que eu chamei de B de S. Então, A de S são os zeros, ó, S mais o 0,1 multiplicado por S mais o 0,2 e assim por diante. E os meus polos, que eu chamei de B de S, S elevado a N, né, que ali é um integrador que nós temos, multiplicado por, né, podemos ter mais de um integrador, na verdade, né, S elevado a N, multiplicado por S mais o polo 1, multiplicado por S mais o polo 2, S mais o polo 3 e assim por diante, ok? Vamos fazer esta representação. O meu controlador aqui agora, vocês notaram que eu tenho o GC1 e o GC2. O GC1 no ramo da alimentação e o GC2 na realimentação. Ele vem pela realimentação. O meu GC1, né, é um KD1S ao quadrado mais um KP1S mais um KI, né, 1 sobre S. Aqui ele está chamando de gama, alfa e beta, tá ok? E o meu GC2 é a mesma coisa, seria um KD2S ao quadrado, mais um KP2S, mais um KI, né, 2 sobre S. Aqui ele chamou de gama 2, alfa 2 e beta 2. Notem que esses controladores possuem um filtro em série. Aqui, ó, 1 sobre A de S. 1 sobre A de S. Quem é A de S? São os zeros do meu sistema. Voltando lá, ó, A de S são os zeros do meu sistema, ok? Então eu vou utilizar um controlador PID em série com um filtro. E este filtro ele é composto pelos zeros do meu sistema, os zeros da minha planta, ok? Quando eu estiver somando GC1 e GC2, eu vou representar dessa maneira. Gama S ao quadrado mais alfa S mais beta sobre S multiplicado por 1 sobre A de S. Quem é gama? É gama 1 mais gama 2. Quem é alfa? É alfa 1 mais alfa 2. Quem é beta? É beta 1 mais beta 2, tá ok? Será desta maneira que nós iremos representar, tá ok? Então aqui eu tenho a representação através do diagrama de blocos do nosso controlador PID com 2 graus de liberdade. E aí vocês podem perguntar para mim, Edson, mas o que acontece quando eu tenho um filtro 1 sobre A de S na saída desses controladores, nessas saídas aqui, ó. Aqui, né, nesse controlador, na saída dele, após o cálculo da ação de controle, ele passa por um filtro 1 sobre A de S e aqui também. Bem, eu não sei se esta foi uma forma de simplificação dessas equações que nós iremos trabalhar que o autor encontrou. Lógico que eu consigo perceber aqui uma coisa, né? Isso é uma percepção prática. Sempre, né, quando sair um sinal do meu controlador que seja referente a um zero, este sinal será atenuado por este filtro, tá ok? E aí você pergunta, mas qual é a reação prática? Qual é o impacto prático no meu sistema? Simples, né? Quando nós falamos de zero, pessoal, significa o seguinte, é um tipo de entrada, neste caso aqui ele dando um domínio da frequência em uma determinada frequência, que ao chegar na minha planta, no meu sistema,
vai levar a saída para zero, a saída vai ter valor nulo. Então eu posso ter valor nulo se a entrada for zero, ou se a minha entrada corresponder aos zeros do meu sistema, tá ok? Quando eu tenho este filtro, se a minha saída do sistema é zero, só tem agora uma possibilidade. A entrada do meu sistema tem que ser zero, porque a entrada nunca vai ser os zeros do meu sistema, né? O Z1, Z2, Z3, porque eles estão sendo atenuados pelo filtro. Então aqui uma característica prática que eu consigo visualizar. Mas como eu falei para vocês, pode ser que o autor tenha adotado esses filtros por questão de simplificação das equações, tá ok? Então a representação através do diagrama de blocos, vocês já sabem, resolver o diagrama de blocos de vocês e encontrar as funções de transferências, ok? Então, em relação ao distúrbio, qual é a função de transferência? S multiplicado pelo ganho da minha planta, multiplicado pelos zeros da minha planta, ok? Sobre S multiplicado por B de S. Quem é B de S? É a equação característica, tá ok? São os polos do meu sistema. Uma adição aqui, né? Mais gama S ao quadrado, mais alfa S mais beta, multiplicado pelo ganho da minha planta. Só lembrando vocês, quem é gama? Gama 1 mais gama 2. Quem é alfa? Alfa 1 mais alfa 2. Quem é beta? Beta 1 mais beta 2, ok? Esta é a função de transferência em relação ao distúrbio. Em relação à referência, essa daqui, ó. Gama 1S ao quadrado mais alfa 1S mais beta 1 multiplicado pelo ganho da minha planta sobre a equação característica é a mesma, tá? S, B de S multiplicado por gama S ao quadrado mais alfa S mais beta multiplicado por K. Pessoal, por que agora eu tenho aqui duas funções de transferências? Porque eu terei que fazer alguns testes para saber se agora eu estou atendendo os requisitos, tanto para o distúrbio quanto para a entrada de referência, tá ok? Então vamos continuar aí. Assim, pessoal, eu posso resumir, ó, essa função de transferência aqui da seguinte maneira, né? Quem é gama 1 multiplicado por K? Quem é alfa 1 multiplicado por K? Quem é beta 1 multiplicado por K?